Mulher Maravilha, Tempestade, Vampira, Kitty Pryde, Viúva Negra, Cassandra Cain, Hit Girl. A lista é longa. As mulheres são icônicas quando o assunto são os quadrinhos. Mas de alguma forma, a partir da década de 2010, pessoas que passaram a tomar as rédeas dos quadrinhos acharam que todo esse legado maravilhoso de superação, dramas e muito heroísmo deveria ser esquecido. Era chegada a hora da nova heroína feminina. Atrativa fisicamente? Nunca. Todas elas hoje, mesmo tendo que demonstrar força e potência, têm corpos completamente normais. Medos, dramas, dilemas que constroem um personagem? Pode esquecer. Elas agora são destemidas e nada as abala. Apanhar numa luta? Esqueça. Elas batem em todos sem a menor dificuldade. Mas aí eu trago a pergunta. Qual é a graça disso? Qual é a graça de ver um lutador peso pesado amassar um andarilho na rua? Se não tem desafio, seja físico, de enfrentar o vilão mais forte, ou pessoal, de um drama superado, por que eu simpatizaria com um personagem? Mas vamos tentar entender um pouco disso. Que tal um diagnóstico daquilo que se aponta como problema? A mulher como um prêmio ao protagonista. Nos quadrinhos, gosto de trazer para isso o Homem-Aranha. O que é Mary Jane senão a lindíssima modelo que se apaixonou por Peter Parker? Nos seus primórdios, era uma personagem bem livre, que parecia ter um ritmo de vida social muito acelerado para o herói que já vivia muita tensão nos seus combates. Porém, com a morte de Gwen Stacy, se tornou a parceira favorita dos fãs, sendo apenas a namorada do Cabeça de Teia. Não vejo como problema personagens que são meramente esposas ou namoradas de heróis masculinos. Acredito que seja um recurso que faz parte. No início do vídeo, citei inúmeras personagens relevantes e com agência, ou seja, não temos uma regra. Há espaço para tudo, desde que venha da mente criativa do autor. E o contrário também acontece. Ou você já viu o Wyatt Wingfoot tomar espaço da Mulher Hulk na sua fase de John Byrne? Não, né? Pois bem. No cinema, vemos claramente a escrita mais tradicional e a moderna das personagens femininas. E aqui usarei o exemplo do MCU por representar bem isso. Acho que é consenso. Todos os fãs do MCU gostam demais da Viúva Negra, uma boa parcela gosta da Feiticeira Escarlate e muita gente odeia a Capitã Marvel. Por quê? Justamente pela forma como foram escritas. Viúva Negra surge como uma femme fatale no segundo filme do Homem de Ferro e ganhou destaque enorme no primeiro filme dos Vingadores, sendo bem ativa na história mesmo sendo mais discreta em termos de habilidades. Em Soldado Invernal, tirando a piadinha ridícula do beijo, foi uma personagem impecável no melhor filme já feito pelo MCU. Feiticeira Escarlate já vem numa fase bem pior, chegando no bagunçado Vingadores Era de Ultron, sendo pivô de um péssimo Guerra Civil e protagonista de uma série, WandaVision, e vilã do tenebroso Multiverso da Loucura. Porém, a personagem é escrita de uma forma até decente, tem seus dramas, sejam justos ou não, então convence uma boa parcela do público de que vale a pena se importar com ela. Já a antipática, bom, as cenas dela falam por si só. A Marvel tentou desesperadamente empurrar Carol Danvers para a primeira prateleira e falhou. Além da personagem dos quadrinhos ser fraca, a performance de Brie Larson atrapalhou mais ainda. A abordagem de que o patriarcado é uma espécie de gatekeeping com o potencial da personagem é algo de muito mau gosto e não convence. Perceba que mesmo com uma nova abordagem, o alicerce que sustenta a visão progressista da personagem feminina é a mesma presunção de sempre. Ela vai se tornar um objeto de desejo aos olhos da audiência masculina. A virada aqui é que, sabendo disso, eles tentam a cada oportunidade dizer à audiência o quanto isso é errado. Da Rey falando para o Finn não segurar a mão dela, para Carol Danvers esmagando a mão do macho escroto, até inclusive o visual. O visual é o exemplo mais claro da revolta com a noção do objeto de desejo. Antes, a ideia era tornar a personagem o mais atraente possível para os leitores. Agora é torná-la menos atrativa para os homens. Não se trata de cobrir o corpo, o que por vezes é bem-vindo, lembra da bizarrice do visual de Sue Storm nos anos 90? Mas sim de reduzir as proporções. Você não pode gostar do que vê. A obsessão por irritar o nerdola é a cartilha rezada por esses criadores e mídia mainstream. Se vocês querem ver personagens atraentes e gostar delas, elas estão aqui para dizer, não goste, para falar a verdade vá embora, isso aqui não é para você. Quando não poderia ser mais longe da verdade que os progressistas só pensam na figura do nerdola. O fã é um inimigo a ser batido.
Essa síndrome de Capitã Marvel assolou os quadrinhos e tornou personagens legais como X-23 e Árpia, ou novas criações como Riri Williams, clones da chatice de Carol Danvers. Uma pena em especial para Laura Kinney, que se viu destituída de uma trajetória quase perfeita nos quadrinhos, mesmo sendo uma personagem nova para o padrão da indústria. Mas também confesso que existem casos em que essa paixão pela mulher impecável até vieram a calhar. A DC tem uma mania horrorosa e inexplicável de querer humanizar seus heróis no cinema, os tornando falhos. Todos sabemos, conforme exemplificado na quintessência do heroísmo DC, Reino do Amanhã, e em várias outras histórias, que seus 3 maiores ícones, a Trindade, são personagens moralmente infalíveis. E o que acontece com eles no cinema? Até o Superman de Reeve praticou vingança com o rapaz que o perturbou num bar no fim de Superman 2. Batman, até recentemente, sofria das suas constantes desistências e retornos no cinema, muito longe do comprometimento e convicção dos quadrinhos. Mas Mulher Maravilha não teve esse problema. Provavelmente por ter de ser perfeita demais em tempos de feminismo dominando a cultura, a Warner DC, nas mãos de Patty Jenkins e Zack Snyder, acabou adaptando muito bem a personagem no seu primeiro filme, a mantendo moralmente 100%, convicta de ser uma heroína e extremamente capaz de enfrentar qualquer desafio. Um fã de quadrinhos com certeza se emocionou pelo menos um pouco com a cena da Terra de Ninguém, onde ela vai ao fronte encarar o exército inimigo em um heroísmo por conta própria, sem rédeas estúpidas. Mas não podemos jamais dizer que esse feminismo é solução, haja vista que ele traz muitos resultados negativos, e nas heroínas, apenas um único caso positivo em filmes, que foi de Mulher Maravilha. E por que destaco em filmes? Porque esse mesmo feminismo tem afundado Diana nos seus quadrinhos mais recentes, que estão longe de apresentar qualquer material que vale a pena seu precioso tempo. Nessa discussão toda, esqueci um detalhe, que as pessoas têm medo de discutir, porque as ofensas como punheteiro, ou recomendações como vai ver um pornô então, sempre surgem. Mas aqui é o na lata, então, na lata. As personagens devem sim ser bonitas, terem corpos esculturais e passar uma beleza estonteante na arte de quadrinhos. Heróis e heroínas são figuras idealizadas. Não estou lá para ver a realidade. Estou lá para ver o mundo fantástico, com acontecimentos extraordinários e pessoas especiais. E para ser especial, não se permite ser comum. E isso passa pelo visual. Usando o slogan da editora Zenescope, chamamos pela capa, mas você fica pela história. Tivemos diversas personagens que foram verdadeiras musas dos quadrinhos, como a vampira e Psylocke de Jim Lee, Witchblade de Michael Turner, Lara Croft nas suas mais variadas fases, Shanna de Frank Cho, Mulher Hulk de John Byrne e por aí vai. Isso não é um problema, muito pelo contrário. Quadrinhos são um meio visual e arte deve sim chamar a atenção. E não, isso não é sustentar uma sexualidade perigosa. A pessoa que lê quadrinhos e demanda por personagens atraentes não é sexualmente impulsiva. Ela quer ver algo legal, divertido e não uma parada sem graça. Se alguém quiser ver um conteúdo adulto, por assim dizer, ele não precisa dos quadrinhos, porque isso é o que mais tem disponível de graça na internet. É completamente diferente de demandar um ou uma personagem bonita no quadrinho. Saibam separar as coisas. O ponto não é um retorno à forma, onde as mulheres eram e se vestiam sexy só porque sim. Aliás, tudo que é repetitivo cansa, e sempre que algo entra na monotonia, bons criadores vêm com o antídoto. As mulheres dos super-heróis eram muito comuns, Frank Miller criou a Elektra. As equipes da Marvel eram predominantemente masculinas, Claremont fez X-Men um time meio a meio. Estamos no meio competitivo e todo diferencial importa. Tenha uma nova ideia e isso atrai o público ao invés de afastá-lo. Talvez a solução seja essa. Mulheres são objetos de desejo aos olhos do leitor? Não importa. A audiência quer uma história e ela vai tê-la. Não pense em termos de homem ou mulher, e sim personagem, bom e ruim. E personagens bem estruturados têm desejos e necessidades e um conflito em volta deles. Uma vez me vi pensando se a mulher teria espaço na famosa jornada do herói que permeia as histórias escritas em várias mídias. Até que me veio um questionamento. Será que uma heroína, para ser interessante, precisaria ter algum tipo de característica masculina? O ato de salvar, proteger, lutar é culturalmente associado aos homens. Então, para uma personagem feminina funcionar dentro do meio dos super-heróis, ela precisaria ter esses traços masculinos. Pois bem, vejamos o caso de Sue Storm. A garota invisível da era Lee Kirby era meme puro.
Em plena invasão de Galatos, ela estava preocupada se Reed tinha feito a barba ou se alimentado. Com Bernie, em Childhood's End, ela cresce, muda seu nome de garota para mulher, apresentando os traços masculinos de que falei anteriormente. Nos X-Men, onde temos um elenco sólido de boas heroínas, vemos algumas variações. Por vezes, Claremont usou mulheres como tanque do time, no caso de Vampira, ou Rachel sendo a personagem mais selvagem, inclusive até mais do que Wolverine. E Tempestade, sua mais querida, líder do time com e sem poderes, tendo ataques de raiva e sendo plenamente capaz de sobreviver na selva, mesmo sem suas habilidades. Tirando a liderança dela, pois isso independe de sexo, as demais atitudes são muito mais associadas a homens do que a mulheres. Ainda temos outros casos, como Jason Rowan, a Tigre de Madripoor, que só se tornou a líder destemida do crime do país porque teve o medo tirado de sua personalidade após ser capturada pelos carniceiros. Para ser, digamos, mais braba, entre aspas, precisou perder o medo de uma maneira forçada, não natural. Contudo, todas essas personagens não perderam suas características femininas, seja a beleza ou alguns hábitos associados a mulheres, como o cuidado das plantas com ororo, a insegurança de Vampira bem à moda adolescente e as paixões e excentricidades do vestuário de Tigre. Acredito que sim, para histórias de super-heróis sejam necessárias características mais masculinas para as personagens femininas, para que elas sejam mais do que as esposas namoradas dos heróis masculinos. Mas, caso o segundo caso aconteça, sendo bem escrito, sem problema também. Por fim, os mangás. Aqui acho que não tem muita discussão. As mulheres que são personagens espetaculares têm sim traços mais tradicionalmente masculinos. Heavy e Roberta de Black Lagoon são os exemplos perfeitos, além de outras como Olivier Armstrong de Fullmetal Alchemist. Contudo, se você perceber bem, umas Sakuras da vida são consideradas personagens chatas pela maior parte do público. Por quê? Por serem personagens passivas, elas esperam as coisas acontecerem, recebem poucos momentos para brilhar e depois disso retornam à forma de prêmio do protagonista. Na questão visual, aí que os mangás têm ainda menos discussão. As personagens são sempre muito chamativas, especialmente nas histórias mais voltadas para a ação. Portanto, acredito que dentro das obras orientais isso sequer seja discutido como um problema. Tudo é muito segmentado, então tem conteúdo para todo tipo de público. Mas, como dito anteriormente, isso dá a oportunidade dos autores esticarem os limites do gênero e desenvolverem as personagens femininas de forma a oferecer mais do que o mero fanservice. O resultado é uma base de fãs mundial que ultrapassa as barreiras de para meninos e para meninas. Como a produção ocidental não é, primariamente, segmentada dessa forma, ela tem a responsabilidade de lidar com a maior abrangência de suas obras. Se um quadrinho, desenho ou filme é muito abrangente, ele precisa encontrar um denominador comum dentro de suas produções. E pela maior parte da história de suas publicações, sem dúvida, esse denominador comum nos quadrinhos eram os homens. E tentando segmentar isso, de maneira forçada, seja por motivações ideológicas ou não, acaba ironicamente com o objetivo de abranger, segmentando, fazendo o caminho contrário dos mangás. Queremos personagens femininas que possamos gostar, seja pelo seu aspecto visual, seja pelas suas personalidades. É possível sim ter equilíbrio nessa questão. Deixar uma personagem séria não é torná-la antipática, perfeita demais e reduzir suas proporções corporais. É muito mais do que isso. Da mesma forma que também não podemos ser reducionistas, a ponto de ser só beleza e força. É possível também ver, seja nas donzelas em perigo ou personagens com características maternas e de cuidado do que de confronto, grandes personagens. Na lata, discutindo as personagens femininas.